Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, servidores, assessores jurídicos, imprensa, público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Convido a primeira vereadora, primeira secretária, a fazer a chamada nominal dos senhores presentes vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal Sebastião Laranjeiras, na sexta sessão ordinária do ano de 2025, realizada no dia 22 de abril de 2025. Silas Nascimento Pimentel. Presente. Lauro Rocha de Souza. Presente. Simone Alcantarino. Presente. Wellington Souza Santos. Presente. Adelício Pinto Leão. Presente. Alessandra Soriano Guedes. Presente. Robson Christian Moura Souza. Presente. Cícera Pinto Monção. Washington Luiz Couto Lima. Presente. Tendo os novos vereadores ao mundo regimental, assim está aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Convido a primeira secretária, a vereadora Simone, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da quinta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sebastião Laranjeiras, Bahia. No dia 8 do mês de abril do ano de 2025, às 19 horas, foi realizada a quinta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sebastião Laranjeiras. O senhor presidente, o vereador Silas Nascimento Pimentel, solicitou que
Wellington Souza Santos, Adelício Pinto Leão, Alessandra Soriano Guedes, Robson Christian Moura Souza, Cícera Pinto Monção e Washington Luiz Porto. Constatada a presença de 9 vereadores, número suficiente para as deliberações regimentais. O senhor presidente abriu a sessão. Presente também os assessores jurídicos, doutora Arliane Norman e doutor João Pablo. Em obediência aos dispositivos legais para compor o pequeno expediente, o presidente solicitou que a vereadora Simone, primeira secretária, realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, submeteu à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade de votos, e posteriormente o presidente solicitou que a vereadora Simone, a primeira secretária, realizasse a leitura das matérias do expediente, sendo elas: ofício número 16 de 2025, da autoria da vereadora Simone Alcântara, solicitando providências quanto à implementação do novo campo de futebol e da pista de motocross. Não havendo mais assunto a ser discutido, o senhor presidente enfrentou a palavra a todos os vereadores e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou os trabalhos da presente sessão, agradeceu a todos os presentes e aos que assistem pelas redes sociais, autorizando a lavratura da ata que, depois de supervisionada pela primeira mesa diretora, será assinada por todos. A ata está em discussão e votação. O vereador que pediu a sua aprovação fique sentado. Declara a ata aprovada.
Senhor Presidente, requeiro à mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência à construção de uma quadra poliesportiva no assentamento Fazenda Nova, no município de Sebastião Laranjeiras. Justificativa. A presente preposição ela tem por objetivo promover a inclusão social, a prática esportiva e o bem-estar na comunidade residente na Fazenda Nova, por meio da construção de uma quadra poliesportiva acessível, moderna e equipada. Além de estimular a prática de esporte coletivo como futebol, vôlei, basquete e handebol, o equipamento público proposto ele visa contribuir significativamente para a saúde física e mental da população, combatendo o sedentarismo e a exclusão social. O espaço também será multifuncional, podendo ser utilizado para eventos culturais, educativos e sociais, transformando-se em um verdadeiro polo de convivência comunitária e integração social, e os benefícios esperados são promoção da inclusão social, melhoria da qualidade de vida, fomento à capacidade de empregabilidade, fortalecimento dos laços comunitários e, diante da relevância da proposta, solicito o empenho do Poder Executivo Municipal para viabilizar essa importante obra, que certamente ela terá benefícios duradouros para toda a comunidade do assentamento Fazenda Nova. Sebastião Laranjeiras, 22 de abril, Everton Souza Santos, vereador. Indicação 4 de 2025 da Câmara Municipal de Sebastião Laranjeiras. Indica ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade da concessão de um reajuste salarial para os motoristas vinculados ao setor da infraestrutura do município de Sebastião Laranjeiras. Senhor Presidente, requeiro à mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: a concessão de reajuste salarial aos motoristas que atuam no setor da infraestrutura da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras e a justificativa. A presente proposição ela tem como finalidade reconhecer e valorizar os profissionais que atuam como motoristas no setor de infraestrutura, cuja função ela é essencial para o funcionamento de diversas atividades e serviços públicos, especialmente no que diz respeito à logística de obras, transporte de material, apoio à equipe técnica e atendimento à comunidade na zona rural e urbana. Estes servidores, frequentemente, eles desempenham suas funções em condições desafiadoras, enfrentando jornadas longas, desgastes físicos e alto nível de responsabilidade, sobretudo ao operar em veículos de grande porte e equipamentos pesados. A atualização dos vencimentos desses profissionais é uma medida justa e necessária, que busca adequar a remuneração à realidade atual, promover motivação e dignidade no ambiente de trabalho, além de reduzir a evasão dos profissionais qualificados. Entre os benefícios esperados, com a adoção dessa medida, destacam-se a valorização da categoria, a melhoria das condições de trabalho e na motivação dos servidores, o aumento da eficiência no serviço público prestado à população e o fortalecimento da política de valorização do funcionalismo público. Diante da relevância desta medida para o andamento das atividades públicas e para a dignidade dos servidores, solicitamos
Senhor Presidente, requeiro à mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: ação das medidas legais para a concessão de revisão geral anual do percentual de 3,71 a todos os servidores públicos do município de Sebastião Laranjeiras. Justificativa: a presente proposição ela tem por finalidade assegurar o cumprimento do direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, previsto no artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal, que determina essa obrigatoriedade de recomposição das perdas inflacionárias sem distinção de categorias, sendo todas elas inclusas e de uma forma linear e impessoal. O percentual de 3,71 ele tem por base a inflação acumulada ao longo do exercício de 2024, calculado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Apurado oficialmente pelo IBGE, trata-se do índice de referência mais utilizado na atualização dos vencimentos do funcionalismo público, pois ele reflete de forma mais precisa o impacto inflacionário no custo de vida da população assalariada. Importa esclarecer que, embora o percentual de 3,71 ele represente só um parâmetro técnico ideal para a recomposição inflacionária integral, a jurisprudência e os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM, admitem a concessão de um percentual inferior, desde que devidamente fundamentado, com base na realidade fiscal do município e instruído por estudos de impacto orçamentário e financeiro, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que se exige desses casos é a transparência, a motivação e a isonomia, não podendo haver distinção entre categoria nenhuma ou favorecimento específicos. A Lei Orgânica do município de Sebastião Laranjeiras estabelece em seu artigo 15, no inciso 3º, o direito dos servidores públicos municipais a reajustes periódicos, não fazendo qualquer distinção entre categorias. Incumbe aqui esclarecer que existem duas formas de majorar os salários dos servidores públicos, sendo um, revisão geral anual, sendo dois, reajuste salarial real. Pois bem, a revisão geral anual é um direito subjetivo do servidor público, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, onde tem o objetivo de reduzir essas perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda e seu efeito inflacionário. Destaca-se que a composição do poder aquisitivo supramencionado se refere apenas à recuperação do valor monetário dos vencimentos em face da inflação ocorrido no período. Assim, tal como ocorre a correção monetária, não se trata de ganho real ou de qualquer acréscimo efetivo da remuneração, mas de manutenção do poder de compra. Conforme entendido, já consolidado no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, vale frisar que essa revisão é um direito de todos os agentes políticos e servidores públicos, indistintamente, na qual o objetivo é recompor as perdas inflacionárias a cada exercício. Então, neste caso, a revisão anual ela deve ser concedida por lei específica. O percentual de aumento ele deve seguir um índice oficial na medida da inflação, aplicando-se a todos os servidores do quadro de pessoal do mesmo poder, anualmente na data base estabelecida em lei. Assim, conforme a entendeu o Tribunal de Contas, o parecer número 110719 do processo número 08-340-19, na revisão geral anual está presente o requisito da generalidade, que assegura que a recomposição ela seja geral, processando-se de forma ampla e em ordem a alcançar o universo integral de todos os servidores
vereador Lauro Borges de Souza. Sou favorável. Vereadora Simone Alcântara Lima. Voto sim, senhor presidente. Wellington Souza Santos. Voto sim, senhor presidente. Adelício Pinto Leal. Voto sim, senhor presidente. Alessandra Suriano Guedes. Favorável. Robson Vitor Moura Souza. Favorável. Cícera Pinto Moção. Washington Luiz Porto Lima. Declaro aprovada a indicação número 3 de 2025. Determina a secretária que encaminha para o Poder Executivo as formalidades legais. Também coloca em votação e discussão a indicação número 4 de 2025. O vereador Lauro Borges de Souza. Senhor presidente, essa indicação aí foi pedido dos motoristas da infraestrutura, porque o salário aumenta, o salário mínimo aumenta e o deles fica a mesma coisa, não aumenta nada. Tem que passar pela Câmara, pedir para poder ver se é feito aumento do salário. Porque eles me pediram lá, fizessem isso aqui por eles, e eu estou fazendo agora, pedindo ao prefeito que possa também aumentar o salário dos motoristas, principalmente a infraestrutura que nós temos que pedir. Então, meu voto é favorável. A vereadora Simone Alcântara Lima. Favorável, senhor presidente. Wellington Souza Santos. Voto sim, senhor presidente. Adelício Pinto Leal. Com a palavra, senhor presidente. Alessandra Suriano Guedes. Favorável. Robson Vitor Moura Souza. Favorável. Cícera Pinto Moção. Washington Luiz Porto Lima. Declaro aprovada a indicação número 4 de 2025. Determina que a secretária encaminha para o Poder Executivo com as formalidades legais. Também coloca em discussão e votação a indicação de número 5 de 2025. O vereador Lauro Borges de Souza. Favorável. Simone Alcântara Lima. Favorável, senhor presidente. Wellington Souza Santos. Sim, senhor presidente. Adelício Pinto Leal. Com a palavra, senhor presidente. Alessandra Suriano Guedes. Favorável. Robson Vitor Moura Souza. Favorável. Cícera Pinto Moção. Favorável. Washington Luiz Porto Lima. Favorável. Declaro aprovada a indicação número 5 de 2025. Determina que a secretária encaminhe para o Poder Executivo com as formalidades legais. Neste momento, eu gostaria de esclarecer que, como foi lido o projeto de lei de número 5 de 2025, foi devolvido ao prefeito em razão da ausência de estudo de impacto financeiro e dos outros vícios formais e materiais. Dessa forma, o prefeito deverá fazer alteração e enviar novamente para essa Câmara realizar a votação. De forma que todos os vereadores aqui são favoráveis a aumentos, revisões e reajustes dos salários dos servidores públicos, mas não podemos aprovar projetos incompletos ou ilegais, porque a lei de responsabilidade fiscal e a lei de improbidade deve ser seguida e respeitada, tanto pelo prefeito como por nós vereadores. Então ficamos no aguardo do prefeito a um novo projeto corrigido. Por não haver outras matérias a tratar e usando o horário do plano expediente, a palavra está trancada para a analista.
A palavra está dada a Luiz Marinho. Estava dividido em duas parcelas, abril e a partir de junho, não sei, certo? E seria um total montante de 6,27, que é o mesmo percentual ofertado pelo presidente, né, pelo MEC, pelo governo federal. Esse 6,7 em cima do piso nacional. Eu só queria lembrar vocês isso. Certo? Esse 6,27 é em cima do piso nacional. Em cima de quem ganha o piso. Nós ainda estamos aqui, né? Estamos lá embaixo, nos faltam 39% aproximadamente para chegar ao piso salarial nacional. Mas aí a pessoa me explicou, o vereador explicou, que não houve aprovação por conta de que foi protocolado junto a esse projeto os dados, né, da própria contabilidade da prefeitura, orientando o prefeito a não pagar os 6,27 e sim 2,44. Apenas os 2,44, que é o que naquele momento. Inclusive, eu até pedi, né, na Câmara de Vereadores, se era possível me mostrar essa planilha para eu ver, né? E aí eu pude ver aqui na conclusão final, depois de 5 páginas, não sei se vocês contaram, mas 5 páginas de informação, aqui ele fala na conclusão: diante do exposto, não se recomenda, neste momento, a concessão do reajuste de 6,27 aos profissionais do magistério da rede pública municipal. Eu compreendi a atitude, né, no caso da Câmara ter tomado essa atitude, devido a essa dúbia informação. Também, eu gostaria também de ressaltar essa questão. Eu não entendo realmente a dificuldade, mas eu fico assim, sabe, mil e uma interrogação na mente. Hoje mesmo eu acessei ali e recebi um documento do MEC. É um raio-x do nosso município na educação. Um raio-x. Ele mostra todos os programas que a prefeitura
inseriu, que a prefeitura aderiu ao programa nacional. Vocês sabiam que o nosso município aderiu ao ensino integral desde 2023 e tem um saldo de 203.257,34 centavos, e lá no MEC está falando, esclarecendo, ressaltando que não é bom deixar saldo, porque subentende que não precisa. Você não está gastando, você não precisa. O salário da educação, em 2024, só em 2024, entre R$716.865,65. Esse salário da educação não pode pagar o professor. Ele pode fazer qualquer coisa, menos pagar o profissional. Mas aí, por que não? Lá está em cima, está 116 professores, 19 escolas. A previsão para esse ano de 2025 são R$12.133.999,36. Essas mesmas escolas, se você puxar o ano de 2024, são as mesmas, os mesmos professores. Você puxa para o ano de 2023, o ano de 2022, o ano de 2020, o ano de 2021, o ano de 2019. E depois de 2020, gente, foi um novo Fundeb que foi criado. Foi em dezembro de 2020 que foi aprovado o novo Fundeb. Porque o governo federal está preocupado com a educação do país. As metas 17, 18, 19, elas têm que ser alcançadas. Essas metas falam da questão da valorização do professor e falam também do desempenho, da qualidade do ensino. E aí ele tem, o fundo resolveu exatamente isso, investir na educação. E o governo federal antigamente só colaborava com 10%. A partir desse novo Fundeb, 26%. Paulatinamente, até o ano de 2025, e ele em todos os municípios ele ia receber. Eu já estou cansada de falar isso aqui, de bater nessa tecla do ensino. Eu queria pedir aos vereadores que fizessem, então, pagassem uma auditoria para ver isso, por que isso, por que essa conta não bate, por que essa conta não fecha. Eu achei tão interessante uma fala do senhor prefeito, antes do aniversário da cidade. Eu estava assistindo, foi pelo Facebook, ele deu uma entrevista na rádio, eu vi o seu nome, aquele radialista que falou no radial, que esteve aqui presente, e ele falou um fato tão interessante que me chamou a atenção e eu guardei. Quando o rapaz perguntou sobre o Banco do Brasil, ele foi e falou assim que, falando tal, justificando o porquê e tal, o banco ter saído, e aí ele falou que deveria, olha gente, deveria existir uma lei para proibir a retirada do banco. Aí eu falei assim, subentende-se então que ele falou nessa lei? Subentende-se então que ele reconhece lei? Subentende-se então que ele reconhece o poder de uma lei? E por que, doutor Pedro, você não cumpre a lei do piso? Por que não cumpre a lei do piso? Ah, se tivesse recebido os 10% dele da primeira vez, você já tinha dito, não, ele é o dono do poder da caneta, ele não precisa nem mandar para a Câmara aqui. Nós já temos votado em lei municipal desde 2009. A Câmara aqui votou, não foram vocês, foram outros, mas votou autorizando o prefeito a todo janeiro reajustar o salário do professor. Já está autorizado. Qualquer um que entrar aí
que recebeu recurso da educação. Mas que doutor Pedro não houve, não. Não houve, exatamente por isso, porque é o novo Fundeb. Lá em cima está com outros olhares para a educação. Então eu conclamo que eu peço, senhor presidente, eu peço a essa Câmara, que veja o que a gente pode fazer, que nos ajude a fechar essa questão. Porque não aumentou a escola, nós já falamos isso quando o senhor Analício era presidente, eu protocolei no documento falando isso. Somos as mesmas escolas, o mesmo número de professor, varia muito pouco o número de alunos. Então era isso, esse pedido que eu gostaria de fazer. Espero ser atendido, pelo menos, ver o que acontece. Né? Eu procurei indagar e reconheci que realmente tem duas informações. O projeto, isso que ainda não foi votado, certamente vai tentar regularizar isso, né? Para que os professores possam receber, né? Para diminuir esse percentual, né? De 39 para ver se diminui um pouco. É isso? É quase 50%. 39, aproximadamente 39%. É quase 50% de defasagem salarial. Muito obrigado, boa noite a todos. A palavra para os senhores vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, que assiste pelas redes sociais, aos ex-colegas vereadores aí, meu boa noite a todos. Quero aqui, desde já parabenizar os pais, as mães lá de Barreiras, por essa atitude, né? Não esperar só pelo vereador cobrar, mas o correto da gente que vota é cobrar isso. Né? Então, vamos também pegar o pé do prefeito para que possa melhorar o transporte da minha parte. Quero dizer à professora Marina, essa votação de 2009 eu estava presente. Quando você falou, eu lembrei que teve essa votação mesmo. Né? Era vereador na época e nós votamos esse projeto. Quero aqui, primeiramente, agradecer muito ao prefeito pelo poço artesiano que foi instalado lá em Lagoa de Baixo. Esse poço foi aberto pela SERN, no prefeito de Eldoreia. Então já passou 4 anos do copeiro. Né? Eu comprei um palanque em Mato Grosso, a instalação desse poço, e agora há poucos dias, quase um mês, já foi instalado. Está abastecendo o povo. Tive um prefeito cobrando o gabinete dele, falando: não vou instalar por conta própria. Instalou o poço de placa solar e pelo menos está ajudando o pessoal ali do Barreiro, lá de baixo, para o abastecimento de água. Ele era abastecido com a água de Mato Grosso, mas já ajuda mais a abastecer eles, né? Então agradeço por esse momento, esse poço que foi instalado.
continua franqueada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, aos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, pessoal do bar, que está aqui presente, ex-vereador Rondinho, ex-vereador Cozinho. Eu também quero agradecer ao prefeito por atender o nosso pedido, das estradas lá nas ruas, principalmente no de Barra até o assentamento ali da linha. Ele muito tempo não passava uma máquina, agora está muito bem, trabalha muito bem e agora está ali em Canoas. Parabenizar também a Lúcia pelo seu pronunciamento. No dia que o presidente enviou o ofício solicitando melhoria do transporte público de Canoas, ou para corrigir a irregularidade do transporte de Canoas, a Polícia fez uma cobrança também, pedindo essa atenção para os outros transportes escolares, em especial também aos de Barreiras. Porque a gente recebeu denúncias, recebeu esse pedido e a gente, no nosso papel, tem que fazer essa cobrança. E a gente tem que, como a Ana Lúcia falou, a gente tem que cobrar o serviço de qualidade que é prestado pelo poder público. Eu me admiro, de alguma forma, de certa forma, porque o projeto poderia vir para a prefeitura, ele é analisado. O projeto 05, ao qual está em bastante discussão, ele foi mandado para a prefeitura para a Câmara desde março, foi discutido entre os vereadores, retornou para a prefeitura, o prefeito atendeu ao pedido dos vereadores, veio, sentou, conversou e esclareceu todas as dúvidas que ali estavam. O parecer, ele é muito claro em dizer que autoriza os 2,44 do Fundeb. A prefeitura não tem como pagar mais do que isso por Fundeb. E enquanto nós conversamos com o prefeito foi muito claro e disse: eu assumo a responsabilidade. Tem outras coisas que a gente pode pagar esse aumento. Então, os mesmos vereadores que cobravam há 2, 3 anos atrás um aumento de 33%, agora está recusando um projeto de 6,57%, eu realmente não consigo entender. Não sei se eu estou errado, se eu estou ignorando, mas eu não consigo entender. Porque se pode pagar 33%, não pode pagar 6,27%? Claro que todos aqui aceitam e concordam que tem que ser feito um aumento para todos os funcionários. Mas todo mundo sabe que é feito por categoria. Não existe um aumento coletivo. É feito por categoria. Vem para cá no projeto, a gente analisa e faz a aprovação. Agora, para todo mundo pode ser aprovado, mas se for uma categoria não pode, tem que especificar de onde vem, para onde vai. A gente sabe que o recurso tem. E a gente sabe que o prefeito está aí para assumir a responsabilidade dele. E o que é dito por ele, cabe a nós concordar com ele. Tanto dentro das 4 linhas. A partir do momento que ele avançar esse sinal, aí nós entramos em ação. Aí a gente faz a correção. A gente fiscaliza e pede ele para vir justificar o erro dele. Mas enquanto não acontece, não tem o que a gente cobrar, a gente vai cobrar por quê? Não está errado, não aconteceu ainda. Está cobrando que não aconteceu, que não errou? Então, a partir do momento que o prefeito manda para cá o projeto e a gente faz a análise, se a gente sabe que tem um curso, por que recuar? Por que ser omisso? Aqui nós temos uma lista de 82 professores, que os professores estão cientes da situação. Se não me engano, são 106 professores que teriam esse direito e 82 assinou concordando. A partir do momento que for aprovado, aí que a gente entra na fiscalização. De onde é que está saindo? Mas se ele deu a palavra dele, nós temos que confiar. É o nosso trabalho, o projeto está aí para ser aprovado. Muito obrigada, boa noite a todos. A palavra continua franqueada. Gostaria nessa oportunidade de cumprimentar os colegas vereadores, colegas professores que estão presentes aqui, ex-vereadores e todos que estão presentes aqui nesse auditório e todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Concordo também com a vereadora Cisa, para assumir as palavras. E momentos antes também, vereadora, eu conversei com o prefeito, com os vereadores e a assessora jurídica da casa, conversou também na condição de fazer parte da comissão
partido, eu conversei com o governo, momentos antes, aí ele disse que vai fazer a alteração no projeto e conversei com o presidente da casa e vai solicitar aí uma reunião. Talvez seja melhor, né, presidente, para a gente resolver esse impasse. Então, tanto o prefeito quanto o presidente, aí está em consenso também, e vai fazer as alterações do projeto e votar talvez até amanhã, e vai convocar uma reunião extraordinária. E falando também, o prefeito, como a senhora vereadora mencionou aí, falou, ele deixou bem claro as suas intenções. Dr. Pedro, ele é um médico renomado, ele já deixou bem claro que ele não precisa de dinheiro público, que às vezes a gente pensa que ele precisa de dinheiro público, ele tem responsabilidade de gerir o dinheiro público. Hoje, o nosso município recebe em média 11 milhões e pelas metas, se a gente atingir as metas, para os próximos anos aí, eu acredito que dobrará esse recurso para 22 milhões, 24 milhões. Ele disse claramente para todos os vereadores que ele quer sair daqui, de Sebastião Laranjeiras, sem dever um centavo para os professores. Ele quer cumprir com todas as obrigações dele e não ficar devendo nada aos professores. É o que ele mais quer. Só que ele fala que ele não tem um recurso. Então, já sei a contabilidade também que fala isso, que não tem um recurso, que já gasta, se não me engano, 105% do que deve. E ele precisa tirar isso do FPM e tirar muito recurso do FPM que não tem condições de atender as outras demandas, né? E também foi um prefeito que mais investiu também na estrutura física das escolas. São escolas construídas, novas escolas, são salas climatizadas, ônibus, transporte escolar de qualidade, né? Muitas vezes aí, como uma mãe mencionou, mas às vezes são linhas especializadas, né? Então, ele tem responsabilidade e ele, voltando novamente, ele falou que não quer ficar devendo nem R$1 para o professor e nem servidor nenhum. Ele disse que essa responsabilidade é dele e que, assim como a vereadora também falou, ele assume o risco, a responsabilidade fiscal de estar pagando aos professores 6,27%. E lembrando também que na época daquela negociação, ele deixou para a gente negociar e pagar 1% todo mês, que já hoje nós já receberíamos aí mais da metade daqueles 33%. Mas não houve negociação, foi judicializado, precisa tirar isso. Quando ele for pagar também tem que tirar, né? Não pode estar judicializado. E ele falou que assim que entrar um recurso no ano que vem, se atingir todas as metas, ele paga todo o que ele deve para os professores. Uma boa noite a todos e prossimos assim pelas redes sociais. A palavra continua para o Boa noite mais uma vez, né? Primeiro eu vou falar sobre a alimentação, na qual o meu pedido ao excelentíssimo senhor prefeito, seguindo a fala da colega Isra, sempre foi feito, mas a gente não precisa repetir os erros. Sempre foi feito com categoria sim. Mas está aqui o meu desafio a ele, pedindo para todas as categorias, em específico os funcionários públicos do município de Sebastião Laranjeiras, sem especificação, visto que todos que prestam trabalho estão prestando para o crescimento do nosso município. Então está aqui o meu pedido. Quero, senhor presidente,
trabalha porque ele precisa da remuneração que ele é de devido e sabe muito mais sabendo que é de direito dele. Dando continuidade aqui na minha fala, terminando a complementação, eu quero aqui parabenizar duas pessoas específicas que fizeram neste final de semana, tanto o Adel Neto, da Rota do Óleo, que é um grande empresário na cidade, quanto Isabel Brito também, que tem uma associação que se chama Amor em Ação, por ter feito a parte social na qual a gestão não fez, em distribuir ovos de Páscoa, que é uma simples coisa talvez, mas para muitas crianças fizeram a alegria de todos. Então eu quero parabenizar esses dois incentivadores da ação social em nosso município. Meu parabéns, Neto, meu parabéns, Isabel. Eu gostaria aqui neste momento de esclarecer algumas pessoas que não procuram entender de fato o que se passa tentando ridicularizar essa casa. E que bom que tem gente aqui hoje, né, que tem aqui as pessoas para ouvirem isso. Quando esse projeto de lei que nós estamos em debate aqui chegou nesta casa, o que foi pedido ao prefeito não foi que ele apresentasse planilha, não. O que nós pedimos a ele foi o retroativo que ele não quer pagar, de janeiro, fevereiro e março, que é o direito dos professores, que a gente sabe que a verba entrou desde janeiro. Por que não pagar o retroativo? Por que começar março, abril ou junho? Por que a partir de junho? Quando se diz a partir, pode ser junho de 2026, 2027, 2028, 2029, ou seja, infinitamente, porque lá não cita números. Então, assim, quando chegou esse projeto, nós pedimos, inclusive eu solicitei, Simone, ao presidente dessa casa, que fosse pedido uma reunião com o senhor prefeito no dia seguinte. Isso foi no dia 23 de março. E o que ocorreu? Essa reunião perdurou-se à espera por 15 dias, até ocorrer essa reunião. Chegou-se o dia da reunião, o prefeito trouxe essa planilha, protocolou a planilha, deu como recebido, o presidente da Comissão de Finanças deu como recebido, e demos continuidade na reunião, na qual ela saiu do foco, porque o pedido era para pedir o retroativo, mas ele trouxe uma planilha na qual, acho que nem ele mesmo leu, e dizia dos 2,44. Concordamos sim, durante a reunião, que seria votado o projeto, mas eu creio que todos aqui sabem que essa casa, assim como qualquer setor público, se não precisássemos de assessoria jurídica, de assessoria contábil, e nós mesmos pudéssemos resolver as situações, não teríamos contratos, nós teríamos nós mesmos resolver. Então essa planilha chegou à noite na mão da assessoria jurídica, na mão da assessoria da contabilidade, que não estava presente na reunião junto com o gestor e com os demais vereadores que estiveram presentes. E foi verificado
aqui no nosso município. Então, nós sabemos que o que é certo, e o que não for certo, que estivermos conscientes que a lei de responsabilidade fiscal vai atuar, da minha assinatura não terá a permissão, não. Mas com a correção, sim. E ele não mandou a correção ao presidente. Como de fato ele já acostumou a fazer isso, né? Não dá as respostas. Então, na oportunidade, eu quero aqui ressaltar que essa classe ela merece sim um minuto
presidente da Comissão de Finanças deve ter recebido. Se houve falha, a falha não foi minha, porque tinham 7 vereadores presentes lá. Muito obrigada, senhor presidente, pela fala. Eu peço que a assessoria jurídica, quando for fazer reunião, faça com os novos vereadores presentes, não faça uma reunião interna, antes e depois passa para a gente um resumo querendo que a gente concorde. Porque a assessoria está operatória para acessar 9 vereadores, não são 6 nem 7, são 9 vereadores. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua aqui. Boa noite, vereadores. Boa noite, presente. Vim aqui agradecer o prefeito e a dama pelo suporte que eles daram lá em Alagoas ontem. E antes de ontem, quando a gente perdeu 2 pessoas queridas lá em Alagoas, teve um acidente e tudo não teve jeito, mas o que foi ser feito, o prefeito e a vereadora deu todo o suporte necessário. Só que por estar acabando, ninguém pode entender, né? Apesar do espaço onde está o seu hospital, não é um espaço improvisado, mas o que pode ser feito, o que precisou ser feito, ele nos ajudou. E queria aqui esclarecer, toda a sessão na gestão passada foi filmada a respeito do projeto do aumento do ano passado, da gestão passada, que falando que nós fomos contra isso, querendo denegrir, principalmente eu e o Ortinho, mas só que Deus é maior. O prefeito mostrou que não tinha condição de pagar os 30%. E esse projeto, o prefeito quer pagar os 100%. Então é o seguinte, qualquer aumento de qualquer prefeito, e qualquer categoria, falar que tem condição de pagar, eu estou aqui para votar para aumento qualquer servidor. Se é aumento, se o prefeito tem como pagar, eu estou a favor. Mas se não tem como, e apresentou, explicando que tem como, aí fica difícil. Como é que eu vou votar no projeto para dar um aumento a uma pessoa, uma categoria, se não tem como pagar? Então, esse projeto é diferente do passado. No passado, o prefeito alegou que não tinha condição de pagar os 30%. Agora está correndo atrás, está adequando os programas lá para o ano que vem, conseguir regularizar. A gente tem a pessoa no mar, ele falou que o prefeito está agindo da forma certa, que se faz isso na época passada, que não estava sendo atrasado, tinha como pagar. Então, esse projeto desse ano, 6,27% de aumento do professor, é totalmente diferente do passado, porque ele alegou que não tinha condição, e agora ele quer dar. Deixa isso bem claro, uma coisa, a primeira coisa. Então, botar filmado, para depois não ter essa dúvida, como se diz, que fala uma coisa, fala outra. Então, boa noite, obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a todos os professores, os vereadores aí. Agradecer ali o meu primo ali, o Lourdes, está aqui hoje. Sobre esse projeto aí, dos professores aí, eu acho que aqui nós não somos contra. Agora nós queremos um esclarecimento, sobre os 3,5%. Então, que nem o colega aqui, o Washington, falou, que vai fazer a reunião aí com o prefeito, eu acho que é bom, para ele esclarecer aonde que vai ir, como é que ele vai pagar o professor. Muito obrigado a todos. A palavra continua franqueada. A gente sabe que existem outras fontes
e ele sempre falava que não podia, que não tinha. Agora tem essas questões. Tudo bem que vem o aumento, mas eu estou dizendo é que já foi dito isso. E quando o Washington falou, eu fiquei até triste, Washington, alegre e triste ao mesmo tempo, quando você falou que ele não vai sair devendo. Eu fiquei triste porque ele falou no palanque que era até janeiro que ele ia pagar tudo. Uma promessa de campanha que ele ia saldar toda a dívida até janeiro. Eu fiquei triste por isso. Eu fiquei alegre e ao mesmo tempo triste por isso. Porque ele prometeu pagar em janeiro, saldar toda a dívida do professor. Então era isso que eu queria só fazer essas duas colocações. Certo? Porque a gente sabe que existem várias fontes da educação que não é só o Fundeb. Inclusive eu até falei salário, educação, falei outras tantas aí. Certo? E a nossa batida aí é sempre falando, tem outras fontes, tem condição, não posso. Outra coisa que o Fortinho falou, que o doutor Pedro queria saldar aos pouquinhos e que não quiser. Quem é que impede a caneta do prefeito Washington? Quem é que impede que o prefeito quiser, ele faz o tanto que ele quiser pagar, ele faz como ele já foi feito, e vocês aprovaram. Então, se ele quisesse dar 1% a cada vez, ele desce. Mas o professor tem voz ativa com o prefeito aonde? Não temos, não. A gente tenta. Oi? Vereador pede também do prefeito. Quando eu disse que foi você, Sim. eu não sei nem se está com essa alguém presente naquela época, mas nós tentamos, na sua casa, nós tentamos negociar, sair de lá com a planilha, com as coisas, tudo Ele feito. tinha que dar 5%, ó, e depois mais eu tinha a planilha, Mas eu tinha e mais 1%. uma Mas se quem é que impediu o prefeito de fazer isso, ó, se ele quisesse. Saiu de lá, nós saímos de lá, que elegemos nós para fazer essa negociação. Nós ficamos, entramos em consenso, ia passar ali para levar para o prefeito. Aí, como naquela época estava aproximando a eleição, aquilo ali foi uma coisa, foi politicagem aqui para mim. Ali foi uma coisa, tipo assim, não foi você, mas eu sei que teve um grupo de professores que tentaram defender a imagem minha e de Robson. Não queria nunca que chegasse um consenso de negociar com o prefeito. Foi Mas se vocês dois eleitoral. fizessem, era só falar com ele, nada, ele pagaria. Não, você esqueceu que eu estive sentado no gabinete do doutor Pedro. Calma, licença, por favor. Licença, por favor, deixa eu cumprimentar. Você esqueceu que eu e você, Jorginho, nós te convidamos para ir lá sentar com o prefeito, reunimos, conversando. A parte nossa que fez, só que a gente não pode obrigar o prefeito. Ele não conversa, então vai você falar que a gente não quis? Não disse, A Lorde falou isso, foi politicagem no ano eleitoral. Fala que não, mas pouca palavra basta. eu não disse que vocês não quiserem. Eu não falei isso. Eu só disse que se o prefeito quisesse, ele pagaria. Eu disse isso. Eu não escureci aqui e não escureci que nós três fomos até o prefeito para pedir. Nunca escureci isso. Mas eu estou falando aqui sobre o querer que Austin disse que não pagou porque não deixaram. Eu estou dizendo isso que a gente não consegue. E Cícera falou uma coisa séria, que quando a Câmara quer, a Câmara realmente, como você disse, que proíbe, que barra, também é a Câmara quem aprova a conta do prefeito. São vocês que fazem isso. É um poder enorme que vocês têm em mãos. Não é só barrar, mas vocês aprovam. Não é Tribunal de Contas que aprova a conta de prefeito. Tribunal de Contas apenas dá o parecer. Mas quem aprova ou reprova é a Câmara de Vereadores. A palavra continua aqui. Quero me cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público presente, em especial cumprimentar meus conterrâneos de Barreiras, Capim do Morro, Sul,
também acaba com a situação dos transportes. E também aqui, passar por os professores, não vou aprofundar minha fala, mas assim, dizer a vocês, eu não sou contra aos seus direitos. O que eu tenho que passar para vocês é isso, eu não sou contra aos seus direitos. Porque eu também já fui professora e sei como é a dificuldade de um professor numa sala de aula. E agradecer também quem nos assiste pelas redes sociais. E uma boa noite, meu muito obrigado. A palavra do Senhor foi cuidado. Uma boa noite a todos. Quero agradecer aqui os colegas pela colaboração na minha indicação e falar com todos que ninguém aqui é contra o professor, não. Aqui só não vou falar de projeto errado. Só isso. E se o prefeito também quisesse, ele mesmo assinava esse aumento aí. Nem precisava passar aqui na casa. Mas o prefeito quer causar confusão aqui. Todo mundo viu aí, né? A baixaria. Isso para mim é uma baixaria. Um falando uma coisa ou outra. Não precisa disso, não, gente. Uma coisa sempre que resolver. E assim, aqui nós temos um jurídico muito bem, muito profissional, doutor Gadiano, doutor João. Quem tem sua dúvida, vem aqui com a gente. Aqui é a casa do povo. E falar com o pessoal também que venha mais vezes reivindicar seus pedidos de transporte escolar, de rua, de estrada, venha mais vezes na casa aqui. Uma boa noite a todos com Deus. Boa noite a todos. Então, Deus, como você falou do projeto, ele te disse que vai mandar amanhã, pode mandar, que nós estamos à disposição para assinar um projeto sério, para a gente ter do jeito certo. Né? Nós estamos aqui para fazer o que é certo, que é o direito do povo, dos professores que se abateram na gente. Por não haver mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, declaro encerrado as palavras da presente sessão. E agradeço os presentes, os que estão assistindo pelas redes sociais. Uma boa noite a todos.